Fala, meu povo! Boa sexta-feira para todos e todas. Muito obrigado para quem mandou pergunta lá no Instagram. Vou responder aqui, não contei quantas. Vamos ver se eu consigo contar rapidinho. 8, 9, 10, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 22, mais 6, 28, 28. E acho que ficou uma página para trás. Mas é por aí, quase 30. Muito obrigado, hein, gente. É sexta, cara, eu tô começando a gravar isso 8h45 da noite. Um dia cheíssimo. Então, vocês façam o favor de fazer a parte de vocês aí. Se inscreve aqui no canal para não perder os próximos conteúdos. Amanhã tem pós de Barcelona Real Madrid. Segunda-feira o café com os outros jogos que eu vir no final de semana. E o que mais vier por aí. Então, faça favor, é o que eu peço. Para deixar um like também, deixa aqui um comentário só para ajudar, porque o resto é de graça. Pergunta do Vinícius LP7. Já pode considerar o Barcelona um dos favoritos para ganhar a Champions? Eu acho que não, o Hans Flick também acha que não, disse que é cedo também para isso, porque de fato a gente está em outubro e a Champions termina só no final de maio, início de junho. Então é de fato muito cedo. O Barcelona está jogando e o jogo contra o Bayern ajuda a mostrar no nível dos melhores times da Europa. O Bayern é um dos melhores times da Europa. Real Madrid, Manchester City, Liverpool, esses também têm que ser testados assim como o Barcelona, mas principalmente, cara, essa competição é como acaba e não como começa. Então, o começo da temporada muitas vezes não tem nada a ver com o final. Tem lesões, o time se desarruma, o time fica manjado pelos outros, marcado pelos outros. Acho que isso aqui tá torto também. Então acontece muita coisa durante uma temporada. Não precisa ser favorito agora, porque a Champions não vai se definir agora. Precisa chegar muito bem em fevereiro, março. Esse é o objetivo. Chegar em março, fevereiro ou março, dependendo se estiver no playoff ou não, se tiver março ou oitavas de final. É lá que precisa estar bem. Agora precisa ir. De resto, precisa estar bem mesmo na hora que a temporada se decide. O Ian Santana pergunta, você é uma pessoa ativa politicamente? Eu acho que eu sou. Eu me manifesto aqui, tento fazer de uma forma tranquila. Eu acho que a falta de diálogo e a imposição de ideias atrapalha muito, porque você não ganha nada, você não ganha um voto, você não vira uma pessoa, você não vira o pensamento de uma pessoa, né, para explicar melhor, e você não consegue debater de forma razoável quando você é muito violento e muito radical. Eu tento fazer de uma forma tranquila, com diálogo, assim tento fazer também no meu meio. Existem coisas que eu acho inegociáveis, alguns valores que eu acho inegociáveis, mas eu acompanho, claro, até pela profissão, né? Não dá para um jornalista ser desinformado, porque isso respinga até no meu trabalho no futebol. Então acompanho bastante de política, converso muito com os meus amigos, converso menos com os familiares, aí é para evitar um pouco de problema mesmo. E aqui em redes sociais eu não me exponho tanto porque eu acho que às vezes o diálogo tem que ser com calma. E as pessoas às vezes não estão para isso e aí eu também não quero simplesmente ter uma dor de cabeça. Mas quando eu acho que dá para falar com calma e trazer pontos com calma, eu tento fazer. Então, é a minha parte, né? Acho que isso é ser ativo politicamente. Rodrigues N11. Marcelo, o que significa a comemoração do Rafinha, um braço erguido e outro para frente? Rafinha tem um filho de 2 anos, o Gael. Deve ter nem 2 anos, deve ser... Não tem 2 anos não, porque ele nasceu aqui acho que depois da Copa do Mundo, 2023, então tem 1 ano e pouco o filho dele. E a criança faz gol no jardim de casa e comemora daquele jeito. Aí o Rafinha começou a fazer igual. É simplesmente para fazer igual o filho e uma boa homenagem ao Gael. Lucas Rafael, muitos algarismos, hein? 160407. Só falta esse moleque ter nascido em 2007, em 16 de abril de 2007. Ele já tá mandando pergunta e ele já tem 17 anos. Meu Deus, como eu tô velho. É bem possível. Esse é o clássico com mais expectativa desde os tempos de MSN e BBC? Cara, talvez seja. A parada é que é o quê? 13ª rodada. O Barcelona jogou 13 jogos, então 13 de Champions. 11ª rodada de Campeonato Espanhol. A parada é que tá muito no início ainda, né? A gente teve jogo por Copa do Rei, por Supercopa, decisão e tal. Mas assim, é um momento que o Real Madrid sempre esteve relativamente bem. Depois, assim que saiu o Cristiano Ronaldo, teve um ano péssimo, o Real Madrid, naquele ano o Barcelona chegou a fazer um 5-1 no Real Madrid, fazer 3-0 no Santiago Bernabéu e tal, passou em cima do Real Madrid naquele ano. Mas eu acho que é um momento que os dois chegam muito bem. O Real Madrid está lá já, né? O
Real Madrid já está muito bem há muito tempo, está ganhando Champions um ano atrás do outro. O Barcelona está tentando voltar. Nos últimos meses o Barcelona está a nível de olhar o Real Madrid na cara. Então, gera assim muita expectativa. Acho que para saber se o Barcelona está chegando no nível do Real Madrid. Acho que é por aí. Antenor Bressan, desculpa. Fala, MB, qual é para você o principal problema do Cruzeiro nessa reta final de temporada? Foi a mudança de técnico para um técnico como Fernando Diniz num momento tão importante. Primeiro, acho a chegada dos reforços. Assim, entrar 5 jogadores num time meio de temporada tende a atrapalhar o time. E foi o que aconteceu. Os reforços atrapalharam o Cruzeiro, por mais que alguns deles sejam bons jogadores, muito bons jogadores. Todos os jogadores são bons. E aí você muda 5 jogadores. Aí você muda o técnico. Pro Diniz, que não é um técnico que faz qualquer coisinha, um técnico que muda muito o time, desacertou tudo. Desacertou tudo, caiu a confiança muda muita coisa, e aí o time se desacertou. Eu acho que a temporada você tem que ter um plano e um objetivo. E saber que dentro desse objetivo você vai ter oscilações aqui e ali. O Cruzeiro quis abraçar o mundo, dar um passo maior do que a perna, gerou uma expectativa muito grande, de dentro para fora, e essa expectativa engoliu o time. Acho que foi isso que aconteceu. Lindenberg Felipe. Depois desses grandes jogos de Real e Barcelona, existe algum favorito nesse confronto? Acho que não. E não é ficar em cima do muro, né? Eu achava que o Bayern de Munique, por exemplo, era favorito contra o Barça, e errei, inclusive. Eu acho que não tem favorito. O Barcelona jogou mais bons jogos do que o Real Madrid até aqui. O Real Madrid, mesmo sem jogar bons jogos, consegue bons resultados muitas vezes. O poder de fogo individual dos dois times, nesse momento, eu acho equivalentes. O que Vinícius, Mbappé, Rafinha, Lamine Yamal, Lewandowski, Bellingham podem oferecer, eu acho equivalente. O fato do Real Madrid jogar em casa dá uma vantagem a ele. O fato do Barcelona vir jogando melhor dá uma vantagem. A defesa alta do Barcelona, não sei se vai ter uma pergunta aqui sobre isso, a defesa alta do Barcelona pode ser um problema para o Barça? Pode. Agora, a defesa baixa do Dortmund foi um problema para o Dortmund também, né? Então, tudo no futebol é arriscado. Jogar com a defesa muito alta, marcar muito em cima seu adversário para roubar a bola, você pode evitar que o adversário saia jogando, recupera a bola e volta a jogar. Ou recupera a bola perto do gol. Ou o adversário dá um chutão, não dá em nada, seu zagueiro domina e sai jogando. Ou você pode recuperar uma bola perto do gol e ficar muito perto de marcar. Esse é o ponto positivo de marcar lá em cima. Quando você marca lá embaixo, você dá menos campo para o adversário correr, mas você chama mais jogadores para perto do seu gol, o que também é arriscado. Então no futebol tudo é arriscado. Você tem que ter um plano, ter uma ideia de jogo, saber executar ela e tentar minimizar as forças do adversário do outro lado. Então tem que ver se esse estilo do Barcelona contra esse estilo do Real Madrid, no final das contas, qual que vai dar certo. Mas eu acho sem favoritos. Acho um jogo bem equilibrado mesmo. Caso tenha uma goleada que não seja circunstancial, né? De um time estar ganhando até o final e o outro vai com tudo para cima e toma gols muito rapidamente, seja uma goleada construindo via superioridade mesmo durante o jogo, vai me surpreender muito. Assim como se no Barcelona-Bayern tivesse uma goleada dessa vez, me surpreenderia bastante e me surpreendeu. Mas eu acho que é um jogo que pode cair para qualquer lado. Genésio RQN. Yamal te gera mais expectativa que Ansu Fati gerou quando surgiu? Sim. Eu lembro que quando o Ansu Fati surgiu, eu falava que ele tinha uma estrela muito grande. Tudo que ele tocava virava gol. Virou o jogador mais jovem a marcar pelo Barcelona, até vir o Lamine Yamal. Mais jovem a marcar na história da Liga dos Campeões, isso o Lamine Yamal não superou. E ele foi batendo recordes de precocidade. Eu achava bom jogador, acho que ainda pode voltar a ser. Mas eu nunca vi a influência de jogo que o Lamine tem, que ele teve. Até porque ele era muito coadjuvante, no time que tinha Messi, Luis Suárez, depois tinha Griezmann e tal. Mas a capacidade do Lamine de tomar meio que o jogo para ele muitas vezes eu não via no Ansu Fati. Era mais um definidor do que um jogador que influía em outros setores do jogo. Então eu vejo mais potencial no Lamine, sim. João Guilherme Enck. MB, o Chesney deve ganhar a posição de goleiro com o tempo ou é importante por ser experiente? O Hans Flick é a favor da meritocracia. Joga quem está melhor. Se o Chesney chega de aposentado e 15 dias depois está jogando, o argumento da meritocracia deixa de valer e fica injusto com o Joaquim Penha. Os jogadores podem parar de achar o Hans Flick um técnico justo. Então o Joaquim Penha tem que ficar até meritocraticamente,
meritocraticamente, é até muito difícil de acertar essa palavra, ele deixe a desejar e o Szczesny assuma a posição. Acho que vai ser por aí. Eu não acho o Nhakpen um goleiro nível Barcelona. Acho um bom reserva, eventualidade de jogar, mas não para jogar uma temporada inteira. Yuri Santi Dutra. Bom dia, MB. Já é boa noite. Foi mal, Yuri. Ainda acho que faltam volantes nesse Barça? Acho que faltam laterais. Eu também não acho que faltam volantes mais não, né? Porque já estão voltando. Gavi, Frenkie de Jong, o Pedri pode jogar por ali também. Acho que se adaptou bem, de novo, a posição mais na base da jogada e menos perto do gol adversário. E a aparição do Marc Casador é excelente, né? Excelente. O Marc Casador acho que está jogando muito melhor do que se esperava. Tanto que ele começa a temporada na reserva do Marc Bernal. Então, se mostrar um jogador tão confiável como ele mostrou até aqui, acho que tira essa necessidade. E ainda tem o Christensen e o Garcia que podem ajudar por ali. Também acho que as laterais são mais dramáticas pela falta de jogadores. Vinícius 20. Mbappé está mais lento, não acha? Não tem mais um contra um de antes. Acho que está faltando sim um pouquinho de faísca, de chispa do Mbappé. Acho que não é por falta de velocidade, porque ninguém fica aos 25 anos mais lento de 2 meses para 2 meses depois. Não acho que ele está mais pesado, nada disso. É um pouco de faltar campo para correr, estilo de jogo do Real Madrid, estilo de jogo do futebol espanhol, que talvez não tenha oferecido isso tanto para ele. E um contra um dele bom é em velocidade, né? Se ele ainda não teve, pode ser que tenha contra o Barcelona. Mas os adversários, sabendo como o Real Madrid vai jogar e os jogadores que tem, tentam evitar isso. Simon Tiedemann. Você acha que o Flick melhorou o físico dos jogadores? Sim. O Flick via a comissão técnica dele, né? O Flick tem uma ideia que é preciso estar muito bem fisicamente. Assim, tem o volume muscular também, né? Alguns jogadores estão mais fortes, mas isso já era uma intenção desde antes do Flick. Você pega Baldé, Lamine Yamal, Firmin, esses caras estão realmente mais parrudos. Assim, Gavi também, estão um mini tourinho. Eles estão muito mais fortes. Mas a ideia do Flick não é nem força de volume muscular, é resistência. Que os caras consigam correr para frente e para trás, porque os jogadores do Barcelona fazem muitos deslocamentos, que eles consigam fazer isso o jogo inteiro, e muitos jogos na temporada. Então o físico é muito importante nos jogos e no estilo de jogo que o Hans Flick implementa. Ele falou uma frase hoje na prévia de Barcelona-Real Madrid-Barcelona, porque eu joguei em Madrid, que foi interessante. Falou assim, eu quero que os jogadores se divirtam, e para se divertir tem que trabalhar muito. Isso é uma frase muito alemã, sim. A diversão está acompanhada de um trabalho muito duro. Então, os jogadores só vão conseguir se divertir se eles trabalharem muito duro nos treinos, para estarem bem fisicamente e jogarem bem. É o que ele quis dizer e acho que mostra bem a filosofia dele. Leandro Versiani, mais perguntas sobre o Flick, hein? Beckler. Foi mal, meu povo. Foi malzinho mesmo. Não é com vocês, não. O problema não é com vocês, é comigo. Leandro Versiani. Beckler, o que o Flick faz esse ano com esse elenco te mostra como o Xavi ficava devendo? Mostra. Eu fico muito tranquilo para falar, porque eu lembro que em novembro do ano passado, o Barcelona empatou com o Rayo Vallecano pós um jogo de data FIFA, e eu falei, para mim deu. O Barcelona chegou no seu limite, o Xavi chegou no seu limite, e eu acho que esse time não vai melhorar muito mais. Teve uma melhora depois do anúncio da saída do Xavi, até me falaram que os próprios jogadores pediram para treinar um pouco mais e tal, os jogadores queriam dar uma resposta, então talvez tenha a ver com aquilo. Eu não gostei da forma com que o Xavi foi demitido, mas eu acho que era certo ele sair, porque realmente o time já não melhorava mais com ele, tinha atingido o teto que era baixo. Então eu fico confortável para dizer que o Xavi eu achava pouco, insuficiente para o Barcelona. E eu acho que eu sempre fiz isso com respeito, né? Assim, acho que o errado é quando a gente falta com respeito com o profissional que está do outro lado. E cada vez que o Barcelona joga bem, cada vez que o Barcelona goleia, principalmente um adversário como o Bayern de Munique, acho que deixa mais em evidência o Xavi, porque são os mesmos jogadores. Marc Casador estava aí, transformou o Inigo Martínez, transformou o Rafinha, tá melhor, o Fermín López agora voltou. O único diferente é o Dani Olmo, que fez 3 jogos, 2 inteiros e 2 pela metade. Então, sim, o Flick deixa o Xavi muito em evidência. Rodrigo Silva Alegre. Se houvesse Messi e Cristiano em seus anos de domínio, Vinícius estaria concorrendo pela bola de ouro? É tema
de Fred Beckler explicam de terça-feira. O domínio de Messi e Cristiano Ronaldo na bola de ouro e como isso atrapalhou muitos jogadores durante a era deles e como que era a bola de ouro antes desses dois e como que ela está voltando a ser depois da era Messi e Cristiano Ronaldo. Mas eu acho que ficaria ruim para o Vini. Por exemplo, se Messi e Cristiano estivessem no auge e o Vinícius jogasse no Real Madrid, ele ia ter um problema de protagonismo com o Cristiano Ronaldo, porque o Cristiano Ronaldo é o Cristiano Ronaldo, o cara que chegava a participar de 80 gols por temporada. Se ele não estivesse no Real Madrid nem no Barcelona, também seria muito difícil para ele concorrer, porque esses dois times dominaram nesses 10 anos aí, ganhando muitas Champions e muitos campeonatos, e eles fazendo muitos gols. Então sim, o Vinícius teria muita dificuldade, o Vinícius e todos os outros, né? Neymar e tantos outros grandes jogadores não ganharam bola de ouro porque conviveram na época de Messi e Cristiano. Arthur, muitos underlines, Macedo. Pretende ter filhos? Não. Não pretendo. Sei que é uma pergunta polêmica, mas não pretendo ter filho, não. Não vejo espaço na minha vida para um ser humano mais. Uma responsabilidade desse tamanho. Borges 2121. Sou louco para conhecer a Catalunha. É um bom lugar para viajar? É um muito bom lugar para viajar. Se você vem para a Catalunha, você meio que conhece dois países, Catalunha e Espanha. Então, assim, aqui realmente você nem precisa estar inserido num contexto independentista e tal, mas a Catalunha tem uma cultura muito própria dela, que tem influência da cultura espanhola, claro que tem parte da cultura espanhola, porque também é Espanha, mas também tem muitas coisas próprias da Catalunha. Tem Barcelona, que é uma cidade incrível, com muita coisa para se fazer, de museus, monumentos, igrejas, bairros legais, bons restaurantes, praia, montanhas perto. Se você quer fazer esporte durante as suas férias, Barcelona é uma cidade muito legal para isso. E tem locais aqui próximo também, assim, para fazer... Se você quer fazer trilha, se você quer ir para praias diferentes, você tem a Costa Brava. Se você quer fazer trilha, você tem os Pirineus. Se você quer história e cidades medievais e tal, você tem medievais e mais antigas, né? Você tem Tarragona, que foi uma cidade romana, você tem Girona, uma cidade medieval. Game of Thrones foi gravado em Girona. Não sei se eu cheguei a falar, mas as praias da Costa Brava são incríveis. Tem uma culinária muito diversificada, frutos do mar, coisas da terra também. Bons vinhos no Priorato, então indico muito a Catalunha. Não venham só para Barcelona, venham para mais lugares, porque sim, vale muito a pena. Lierson, escrito com muitos pontos entre as letras e um Y. O plano do Barcelona é valorizar o Ansu para depois vender ou ainda considera uma promessa? O plano do Barcelona é recuperar o Ansu Fati. Que ele volte a jogar bem, que ele volte a se sentir confiante, que ele volte a ser útil. E depois disso, ver o que acontece. Se empresta, se compra, se aposta por ele, aí tem que ver o tanto que vai recuperar. Se recuperar o Ansu Fati o suficiente para ele ajudar o time, não vende. Se não recuperar o suficiente, mas alguém quiser comprar, talvez seja uma boa. O Ansu Fati tem um salário muito alto, porque o Barcelona via nele um potencial melhor do mundo. Era naquela época de super salários que a diretoria do Bartomeu pagava antes da pandemia e fizeram aí um contrato com ele que ele ganha brutos, acho que 13 milhões de euros por ano, alguma coisa assim. É um dos maiores salários do elenco. Bruto, ainda você tem que tirar os impostos, né, para ver o que sobra para o jogador. Isso por ano, não por mês. Então, isso atrapalha o clube. O salário do Ansu Fati é muito alto porque o Barcelona paga hoje. Madison Roberto 5. MB, a seca de gols do Bellingham tem muito a ver com a saída do Kroos? Tem a ver com a saída do Kroos, porque o Real Madrid precisou rearranjar o seu meio-campo e que os meio-campistas façam funções diferentes que quando tinha o Toni Kroos. O Toni Kroos era muito responsável por organizar todo o meio-campo e todo mundo precisou ajudar um pouco mais. Mas acho que tem mais a ver com a entrada do Mbappé, né? A entrada do Mbappé, o jogador que está mais perto da área, faz com que aquele espaço não esteja vago para o Bellingham ocupar. Então, as duas coisas, mas eu acho que tem mais a ver talvez com a posição do Mbappé. O Lierson tem uma outra pergunta aqui que é boa também. Por que dizem que Hans Flick reinventou uma posição para o Rafa, se foi o Xavi quem adaptou ele ali? O Xavi realmente colocou o Rafinha, especialmente na posição de ponta esquerda, mais por dentro, né? Não tão aberto, pegado lá na lateral do campo, mas mais por dentro. O que o Hans Flick reinventou não é a posição que o Rafinha joga, é como ele aproveita essa posição.
Com o Xavi, o Rafinha recebia muito a bola no pé para girar de costas para o adversário. Com o Hans Flick, o Rafinha recebe a bola muito em velocidade, que é o que ele tem de melhor. Então, a posição dele em campo, realmente o Xavi já tinha colocado, e o Hans Flick aproveitou isso para falar, pô, esse cara é muito melhor correndo do que recebendo no pé para girar. Embora o Rafinha já tenha mostrado também em alguns momentos boa capacidade de fazer passes e tal, de armar um pouco o time também. Mas o que o Flick reinventou no Rafinha e muitos jogadores do Barcelona é a agressividade. Parar com aquele rame-rame de bola no pé, de tocar e tocar e tocar, sem muita objetividade, para ser um time mais agressivo para marcar. Nutri Preto. E é uma foto toda em preto mesmo. Por que o campeonato italiano não consegue se tornar atrativo como antes? Os clubes italianos e a liga italiana também pararam no tempo. Os estádios, a maioria, são muito velhos. Os clubes pararam de conseguir receita, como no final dos anos 90, dos anos 2000, com vendas de direitos de TV. Basicamente vende muito bem, vende quase igual vendia antes, que era excelente. Então, assim, contando inflação e valorização do futebol, não subiu tanto dentro da Itália, mas o mercado externo a Itália perdeu lugar. E perdeu lugar por isso, né? Os jogos visualmente não são tão atrativos, os estádios não estão cheios, os estádios são velhos, a qualidade da transmissão não é como Premier League, como La Liga, como Champions League, por exemplo, que eu acho que são as melhores nesse sentido. E a falta de receita, a falta de vender o campeonato bem, e para vender bem você tem que ter os estádios cheios, você tem que ter bons campos e tal, essas coisas, e o fato de vender bem não vender bem para fora fez com que as televisões e os compradores de direitos prefiram pagar mais por outros campeonatos do que pelo italiano. Então ele foi ficando muito para trás, e ficar muito para trás é ter menos dinheiro é contratar menos jogador, ter menos jogador é ser menos atrativo. Foi isso que aconteceu. Uma cadeia de acontecimentos, um círculo vicioso, e não virtuoso, que você vai subindo, mas que você vai descendo. Will Tráfego. Pode falar um pouco sobre como grava os vídeos? Só com celular, se faz roteiro ou improvisa? Obrigado. Alguns vídeos têm roteiro, mas eu não gosto de sair editando. Tem um tanto de vezes que me mandam mensagem aqui, editores, querendo cortar os respiros e tal. Eu até acho que ficaria melhor muitas vezes, porque às vezes eu realmente perco o raciocínio, fico um pouco pensando no que eu estou falando, mas eu gosto da agilidade, de fazer, gravar e postar. Alguns vídeos são roteirizados, porque notícias do Barcelona na semana, por exemplo, eu preciso ter ali o que é. O café, assim, vou falar de parte futebolística, o que aconteceu na semana, de jogadores machucados, de parte institucional e do próximo adversário. Normalmente eu tento dividir nesses blocos. Então só faço uns tópicos do que eu vou falar, não escrevo um roteiro para eu ler, só faço os tópicos e vou passando por esses tópicos aqui. O Beckler responde, por exemplo, como vocês estão vendo aqui, eu dou print screen das perguntas que eu selecionei no Instagram. Claro que algumas eu dou uma estudada para responder melhor, outras eu às vezes esqueço de fazer o estudo e tal, para responder bem vocês. E depois eu venho aqui e respondo. O Beckler, o Café com Beckler, que é o vídeo de segunda-feira que eu falo dos jogos que eu vi, eu vejo os jogos e algumas vezes eu já vou anotando no bloco de notas algumas coisas que eu vi durante os jogos. E aí na segunda de manhã, para mim aqui, que eu estou 5 ou 4 horas na frente de vocês, aí eu vou pegar uma estatística, eu vou pegar um lance do jogo para mostrar também um pouco de imagens para vocês verem ilustrações sobre os jogos que eu vi e as análises que eu estou fazendo dos times. Então algum roteiro tem. Quando é vídeo de jogo, tirando no estádio, eu sempre acho os vídeos de estádio meus piores, porque eu estou mais afobado, na adrenalina, porque tem muita coisa acontecendo, gente passando e tal, e porque eu normalmente não tenho realmente tempo de organizar assim como é que vai ser o vídeo. Então até vídeos de jogos eu aqui em casa alguma coisa eu escrevo e tal e trago aqui para vocês. Esse tipo de roteiro tem. O que não tem é eu ler um texto na minha frente para falar o que está acontecendo. E é com o celular, coloco o celular aqui, um microfonezinho de lapela, redireciono as luzes aqui de casa para não ficar tão claro, tipo sei lá, um consultório de dentista, e nem tão escuro a ponto que vocês não possam ver. E é isso. Basicamente é isso. Arthur BDGR. Uma marca registrada para mim é o sensações no seu vocabulário nos vídeos. Teve influência de alguém? Nunca reparei, mas eu acho que é bem normal porque aqui na Espanha se fala muito isso. Eu consumo muito futebol em castelhano, né?
Então, é bem normal que alguns termos eu interiorize e que eu use muito eles. A Tati Mantovani faz a mesma coisa, pode reparar. Eu e Tati usamos muitas palavras que parecem com português, que às vezes elas até existem em português, mas a gente não use tanto, e que aqui é muito normal de usar. Então, as sensações e tal, a gente nem fala a ilusão, né, do ilusionar, porque aí realmente acho que perde bastante sentido. Mas tem muita coisa que eu e Tati falamos muito por isso. E é curioso porque o meu dia a dia, trabalhando para o meio de comunicação do Brasil, eu não confundo muito palavras, esse tipo de coisa, porque eu trabalho de casa, eu não tenho um convívio de escritório, de estar todos os dias com pessoas hispanohablantes, né? Assim, que falam espanhol o tempo inteiro. Então eu não sou desses que sai confundindo palavras no meio da frase. Eu falo português igualzinho eu falava quando eu vim para cá. Só para falar de futebol, que algumas coisas me fazem muito mais sentido em castelhano, ou às vezes até em catalão, do que em português, que são nos idiomas que eu consumo mais. Andrade Milena 97. Boa noite, Beckler. Voltou a usar óculos? A cirurgia não deu certo? Tinha mais uma pergunta. De quem é que foi? Teve algumas, mas teve alguma também que eu tinha selecionado aqui. Do Leandro Não, Leandro Versiani não. Cadê? Oxi, não achei. Ah, tava bem aqui. Do Fernandes B. Também tinha uma pergunta disso do óculos. Agora eu tenho que te achar de novo, Milena, aqui para não sair da página. Não voltei a usar óculos, não. Tem um óculos do Meta, da Meta, né? Que é a empresa do Facebook, do Instagram e tal. É um óculos que tem uma câmera. Então, a TNT tem esse óculos, ele fica rodando entre os correspondentes aqui da Europa. Tati estava com ele na terça, usou para entrevistar o Vini Júnior. E aí a nossa repórter cinematográfica, produtora Carolina Albuquerque, trouxe aqui para Barcelona, porque ela fez o Bayern Barça comigo, e eu usei para entrevistar o Rafinha. E no campo a gente estava testando algumas coisas para se a gente ia gravar, como é que funcionava, mais ou menos testando como é que ele funcionava ali em algum momento do campo. E aí Carol tirou uma foto minha com óculos. Mas assim, não tem grau nem nada, ele é simplesmente uma câmera e é um óculos bonito até. Fica parecendo um professor de geografia. Então a cirurgia deu tudo certo, tá tudo certo com a minha visão. Outro dia mergulhei de olho aberto no mar, pela primeira vez. Foi emocionante ver os peixinhos. Mas tá tudo certo. O óculos era só mesmo para testar a câmera que depois a gente fez a entrevista com o Rafinha. Tá no meu Instagram, quem quiser ver como que funciona isso do óculos. Matheus Silveira. Acredita que o Amal pode chegar ao nível de Messi / Cristiano Ronaldo pro futebol? Acredito que não, cara. Eu acredito que ninguém vai chegar tão cedo. Que não vai, assim, poucos anos depois de Messi e Cristiano que outro vai conseguir. Eu acho que alguns jogadores podem ter anos tipo Messi e Cristiano. Algum ano com números parecidos, com desempenho, com influência no jogo parecido. A parada é que Messi e Cristiano foram mais de 10 anos num nível muito alto, muito acima dos outros. Nesse programa que eu fiz com o Fred, a gente gravou hoje, a gente em algum momento fala, eu não vou dar muito spoiler porque eu quero que vocês assistam, o Fred Beckler explica, mas que o Cristiano Ronaldo em 2014 e 2015 participou de mais de 80 gols pelo Real Madrid e não levou bola de ouro. Então, participar de 80 gols é uma barbaridade, cara. Ninguém hoje está chegando perto disso. O Haaland, acho que chegou outro dia, uma temporada aí a 60 e poucos e tal. Participar de 80 gols, ninguém. E não ganhou. Messi levou. Então, de vez em quando chegar no nível de Messi Cristiano, de vez em quando. Por 10 anos, acho que não vai acontecer tão cedo. Raul Henrique. Olá, Beckler, tudo bem? Tudo bem, eu tô sentindo que eu vou resfriar. A imprensa europeia está tão impressionada com o Rafinha como parece? Está sim. A imprensa espanhola está falando bastante. Aqui em Barcelona o Rafinha tinha muitos haters. Tem gente que ainda não conseguiu dar o braço a torcer. Tem gente que é muito orgulhosa, que não consegue falar, eu errei, eu avaliei que o jogador não era bom, simplesmente faltava confiança, faltava um técnico que explorasse melhor ele e tal. Né? Acho que seria mais honesto de alguns jornalistas fazerem isso. Tem gente que não faz. Mas a maioria fala como ele é um outro jogador, muito melhorado, como ele mudou a sua postura corporal até. E agora aqui no jogo contra o Bayern, como tinha muita gente de outros países, porque eu não fico assistindo televisão da Suécia, da Alemanha e tal. Como tinha muita gente de outros países, e aí nas entrevistas perguntas em inglês ou em alemão, a gente com tradução e tal, que dava para entender, tinha muitas perguntas sobre o Rafinha, tanto nas coletivas
como nas entrevistas individuais pós-jogo também, que os colegas ficam assim do lado, você consegue pescar o que eles estão entrevistando. Tanto que a fala do Hans Flick, eu nunca tive um jogador como o Rafinha para uma televisão da Suécia. E a Suécia está interessada sobre o que o Rafinha está jogando. Então sim, está todo mundo muito impressionado com o brasileiro. Lucas Vasque. Após 19 e o não retorno 23, há a sensação de que Léo poderia merecia mais uma Champions? Sim, que o Messi só tenha vencido 4 Champions. E uma delas é a de 2006, né, que ele para de jogar acho que nas quartas de final, porque ele se machucou. Aí depois foi 9, 11, 15. É muito pouco. É muito pouco para o que foi o Messi. Poderia ter vencido em 2010, que a Inter se classifica contra o Barcelona em uma eliminatória que tem gol irregular no San Siro e tal, que o jogo de Barcelona tem um segundo gol do Barcelona que até poderia ter sido validado, embora eu acho que é falta. E depois a eliminação para o Chelsea também, se você pega o que foram os jogos de criação de oportunidades, no agregado é um 3-2 Chelsea. O normal seria um 6-7-2 Barcelona, pelo menos, fora o de 2019, e o trio MSN também ganhou menos do que deveria, né? Então, pelo menos 2 Champions eu acho que faltou pro Messi pelo que ele jogou e por azar. Azar. De vez em quando você dá sorte, de vez em quando você dá azar. Pelo azar eu acho que faltam umas 2 Champions. KBMK. MB, o Vini na comemoração do segundo gol achei que ia arrancar as calças. Daria problema com a Adidas? Com a Adidas não. A Adidas poderia multar o Real Madrid, pode ser que tenha alguma coisa que se um jogador tira a camisa, tira o short e não aparece a marca da Adidas numa comemoração, o Real Madrid tem que pagar uma multa. Isso, alguns contratos de material esportivo pode ser que façam, eu desconheço do Real Madrid. Ele teria problema com a arbitragem, né? Você não pode tirar equipamento, você não pode tirar roupa. Acho que ele já tomou o amarelo por tirar a camiseta. Você está falando do segundo gol, é esse, né? Que ele tira a camisa e abaixa o short. É marketing, né? Vinícius estava ali com uma sunga, uma cueca, não sei, da Nike, e quando ele tira a camisa e abaixa o short, aparece bastante ali a Nike, e faz parte do marketing, faz parte do show. Ferreira ZK. Por que é difícil ver times grandes indo atrás de jogadores sem contratos? Porque normalmente o jogador ficou sem contrato porque ninguém quis. E se ele não quis é porque normalmente ele não é bom o suficiente para time grande. Então é isso. Sérgio Ramos e Memphis, porque ninguém quis, por aí. Agora, o Real Madrid contratou Mbappé sem contrato, Tchouaméni sem contrato, Rudiger, Alaba foi sem contrato, Rudiger eu não lembro, mas o Real Madrid saiu contratando vários jogadores sem contrato, porque é melhor você já ir conversando com o cara, e quando ele for ficar sem contrato, você não paga para algum outro clube, o que deixa, sei lá, uma operação 50, 100 milhões, no caso do Mbappé, quase 200 milhões de euros mais barata, e aí você pode pagar mais salário para o jogador, porque você não pagou o clube, mas o Real Madrid contrata alguns e estrategicamente consegue fazer isso. Mas é porque normalmente o bom jogador não fica sem contrato, né? Alguém compra ele, alguém paga, alguém quer levar, o clube quer renovar antes. Então é basicamente isso. Deixa eu ver se tem mais alguma. Tinha essa do Fernandes B, porque eu usei óculos na Champions. Aqui, ó, é uma do Fernandes B, que era... Por que o Paulo Vitor foi comprado pelo Barça se ele era do Barça B? Ele estava emprestado pelo Girona para o Barça B. Foi artilheiro do Barça B, tinha que voltar para o Girona, e depois o Barça pagou 2.800.000 euros nele. E uma do Cris Martins, que é um excelente jornalista, é meu amigo de faculdade. Davin, seleção? Do Daverson, né? Não, né? Claro que não é para tanto, e claro que o Cris está brincando também, mas é incrível a estrela do Daverson, né? Incrível. Eu já sentia, depois do que ele fez com o Palmeiras e tal, que ele teria essa estrela que ele poderia ajudar o Galo. Eu achava que ia casar muito bem. Demorou um pouquinho para engrenar, e mas nos grandes jogos o Daverson tá levando o Galo para a final da Libertadores. Bom, não sei o que acontece, uma tragédia, vai ser um Atlético e Botafogo, e vai ser uma grande final brasileira mais uma vez. Meu povo, mais de meia horinha, esse também ficou mais curto, né? Eu acho que se bobear, eu tô respondendo as perguntas muito rapidinho, e a partir da semana que vem talvez eu pegue mais perguntas, porque realmente estão sendo perguntas meio que de papum, que eu não preciso parar tanto tempo para argumentar minutos e minutos sobre. Então talvez eu pegue mais perguntas para ficar um vídeo mais longo e eu responder mais gente a partir de semana que vem. Vamos ver se eu faço isso.
Muito obrigado para vocês. Amanhã tem mais vídeo pós Real Madrid e Barcelona. Se vocês puderem curtir aqui, se inscrever, deixar um comentário para me ajudar, eu agradeço bem. Um beijo para vocês, gente. É sexta-feira, vai curtir a vida de vocês, vai fazer o que vocês mais gostam, vai, enfim, se prejudicar. E voltar de ressaca amanhã para assistir o pós-jogo de Real Madrid e Barcelona. Valeu, gente. Bom final de semana.